Famílias firmes na palavra de Deus. Este é o tema que durante todo o mês de maio será ressaltado. Ressaltaremos aqui, pensando nisto, orando por isto, para que estejamos firmes e firmes na palavra de Deus. Vamos declarar todos juntos? Famílias firmes na palavra de Deus. O texto que é a base é o texto que nós lemos no início do culto, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. As famílias firmes da palavra de Deus, naturalmente, porque a própria Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, que medita na lei dele dia e noite, a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, ele vai ser como árvore plantada junto a ribeiros que produzirá fruto na estação própria. Fruto, resultado. Isso vai ser visível, vai ser mostrado, vai ser vivenciado pela família e pessoas que estão ao redor. Uma família esteve durante um ano, na época os contratos de aluguel poderiam ser feitos por um ano, 12 meses, essa família esteve e eram dois sobrados, eram geminados em São Paulo. Isto aconteceu e as duas famílias chegaram porque os sobrados eram novos, primeira locação, as duas chegaram juntas. Uma família servia ao Senhor e a outra não. Eram pessoas com princípios cristãos, como a maioria dos brasileiros são, só que eles não tinham compromisso com Deus, com Jesus Cristo, com a igreja, e foram conviver. Aquela família que estava ao lado, que pertencia a uma igreja, uma família com crianças, e a família, assim, o marido um pouco estressado, mas era uma família cristã. Mesmo com o estresse do marido, era um estresse cristão, estresse gospel. Né? O estresse gospel é diferente do outro estresse. Então, ele consegue falar, em vez de ele xingar, ele fala, aleluia, né? Glória a Deus. E o Senhor põe a mão e me dá compaixão e não força, né? Mas força eu bato, eu quebro. E essa família, com todas as questões, ela vivia, liam, oravam. E no final de um ano, a família mudou-se e a outra família, no último mês, se aproximou e falou, vocês vão a uma igreja, não vão? Vamos. Disse a família do lado dos cristãos e a pessoa disse, puxa, eu admiro porque aí na casa de vocês existe uma paz. Quando aqueles ouviram isso, ficaram um pouco assustados. A gente consegue ter paz mesmo no meio dos conflitos que haviam, mas como eu disse, conflitos todos gospel, né? Então, as brigas eram gospel também, as discussões gospel, tudo gospel, e a gente conseguia viver. E aquela outra família, quando ficou sabendo, ela se convidou, vocês poderiam nos levar à sua igreja? E a família do lado levou aquela outra família. E aquela outra família firmou-se em Cristo Jesus, batizaram-se, tornaram-se membros da mesma igreja. A outra família mudou-se da igreja, mudou-se até da cidade, mas a família lá permaneceu firme em Jesus Cristo, porque conviveu com uma família que estava firme na palavra de Deus, mesmo sendo uma família normal, com os seus pecados do dia a dia, mas que buscava ao Senhor graça e misericórdia. Famílias firmadas na palavra de Deus. Ela ouvia canções, ela ouvia muitas vezes aquela família, depois ela foi dizer que chegava a ouvir orações que eram feitas na cozinha. Glória a Deus por isso, porque as famílias firmadas na palavra de Deus vão estar produzindo fruto, elas vão estar revelando, e eu queria ler com você o que está em Efésios capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20, mesmo assentados, leremos a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças.
Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Continuamos? Vamos ler o texto todo. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando todo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Pai querido, obrigado por tua palavra viva e eficaz. Dá-nos pelo poder do teu Espírito forças para vivê-la em nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Quero destacar alguns aspectos que estão aqui neste texto que nós lemos. As famílias firmes na palavra de Deus, conforme diz o versículo 2. Coloca novamente o versículo 2, 5:2. E nós leremos juntos. Vamos ler juntos? E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Uma família comprometida com a palavra de Deus, firme na palavra de Deus, vai viver o amor. Esse amor que é cantado, que é decantado, nem sempre é vivenciado, e o amor tem que começar a ser vivido na família. A família é a primeira instituição divina. Assim que Deus criou homem e mulher, ele realizou o casamento, o primeiro casamento, e dali começa a família. E a família é a base de tudo que nós temos na sociedade. A família é uma frase muito conhecida, mas eu gosto dela, é o princípio de tudo. E se você quer destruir a sociedade, destrua a família. A família tal como a Bíblia apresenta. Porque o que temos na Bíblia é a base das famílias saudáveis, de famílias equilibradas. Amor, que seria em tese o início das famílias hoje em dia, porque casamentos deveriam ser em amor, por vezes é esquecido. O sentimento do amor que tanto se enfatiza, e vivemos nessa era romântica em que se enfatiza por demais o sentimento e não a ação, enfatiza-se muito o coração e não a razão. Não podemos nos esquecer nunca que o que está em cima é a cabeça, o coração está embaixo. E nós colocamos o inverso. Muitas vezes colocamos o coração acima da cabeça e aí geram muitos problemas e conflitos. O amor é muito mais do que sentimento. Quando você lê 1 Coríntios 13, em especial do versículo 4 ao versículo 7, a descrição mais linda que existe, mais correta que existe do que é amor, são 15 aspectos que são ressaltados ali. E você vai ver que o amor é uma soma de ações e atitudes. Por isso essa questão, o casamento acabou porque o amor acabou, na verdade é porque nunca existiu. O amor jamais acaba. 1 Coríntios 5, 13, 8 diz isso. A primeira frase do versículo 8 de 1 Coríntios 13 é: o amor jamais acaba. Porque o amor vem de Deus, Deus é eterno. Amor não pode acabar. Agora, o amor pode enfraquecer e ele tem que ser alimentado. A palavra de Deus, ela enfatiza o tempo todo. É a palavra que mais aparece na Bíblia. No Novo Testamento, 3 expressões
3 palavras gregas são traduzidas como amor. Você tem a palavra estorgel. Nem muita gente fala o que é estorgel. Estorgel é usado uma única vez, que fala sobre o amor fraterno. Estorgel significa fraternidade, amor de irmãos. Existe filéu, que é o amor de amigos. Existe ágape. O texto e a palavra que nós demos aqui é ágape, que é o amor pleno na sua essência, aquele amor que aparece naquele texto que eu já citei de 1 Coríntios 13. Quando em Gálatas 5:22 fala-se do fruto do Espírito, não fala em frutos, fala em 9 qualidades ali, mas na verdade é um fruto só. Alguém diz que são gomos. Ontem o pastor Wagner, numa reunião excelente que tivemos aqui, o nosso tempo quase cheio, com mais com 52 casais, estávamos aqui ontem. Na noite de ontem ele falou sobre isto, né? O fruto, são na verdade um fruto só, que são os gomos. E por isso acontece disso, né? De você comprar uma mexerica que tem os gomos, e nem toda mexerica está boa, mas dá para você aproveitar uma parte, né? A outra parte às vezes está seca, a outra parte às vezes você tem que cortar, mas aproveita-se uma parte. Assim é o fruto do Espírito. E alguém já tem dito, porque o fruto do Espírito, a primeira palavra que aparece o fruto do Espírito é amor. E o restante que vem, gozo, a paz, a alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio, temperança, tudo isso são características do amor. O fruto do Espírito é o amor. O resultado principal de quem vive firme na palavra de Deus é o amor. Uma família que está firme na palavra de Deus, que busca refletir na palavra e refletir a palavra nos seus relacionamentos, tem que refletir amor nos seus relacionamentos. E tudo tem que ser feito, falado, vivido em amor, conforme o que é apresentado aqui. No final deste capítulo, não lemos os versículos, quando fala do relacionamento entre homem e mulher, alguém diz que esse texto inicialmente está falando à igreja, mas a igreja é composta de famílias. E aquelas igrejas, principalmente, em geral, as famílias iam por inteiro, eram as casas, o oikos, a casa, que era mais do que a construção, e às vezes eram ali a família com avô, com tio, com cunhados, era um agrupamento, o clã, pensava-se assim. E as igrejas eram compostas de famílias, e são hoje, basicamente, quando pensamos na nossa igreja, nós pensamos em várias famílias, porque é natural. Não que seja um mandamento ou seja uma promessa, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa, mas isso não tem que se cumprir em todas as famílias. Isso foi especificamente naquela família, aquele homem, o carcereiro lá em Filipos, quando ele vem perguntar para Paulo o que teria que fazer, ele diz, crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tu e toda a tua casa, naquele caso específico, mas em geral, quando o evangelho entra em uma vida, normalmente, se aquela pessoa está vivendo e vai viver a palavra de Deus, ele vai contagiar a sua família. Porque o primeiro lugar que tem que ser refletido o evangelho, os princípios cristãos têm que ser dentro de casa. E isso vai ser natural. Portanto, a família firmada na palavra de Deus, ela tem que viver isto e ela tem que estar estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. Falamos aqui, vez por outra, e não me cansarei de falar nunca, na importância do culto doméstico. É difícil, talvez, fazer o culto todos os dias. As famílias antigamente almoçavam juntas. Hoje é mais difícil essa questão da refeição juntos. Mas eu tenho dito, e vou falar toda vez que falar em família, que o casal, pelo menos, tem que desenvolver a homeopatia cristã da família. O que é homeopatia? Aquele remedinho, se funciona ou não funciona, não sei. Diz que tem que ter fé, né, para usar homeopatia, mas tem gente que gosta. Mas uma coisa interessante na homeopatia, você pensa em quê? É aquela pílulazinha todo dia. Eles dizem que aquilo faz efeito. Minha mãe gostava, minha esposa gosta, eu tenho dúvidas, mas usa, é interessante, né? Minha mãe dizia que ficou a vida toda, até os 90 anos, com homeopatia. E teve, mesmo com Alzheimer, ela não esquecia do remedinho da homeopatia e tomava todo dia. Isso é importante, né? Essa regularidade. E isso deveria ser feito, eu falo para os casais, pelo menos um versículo da Bíblia e uma oração. O casal.
Ah, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Dá tempo de você, pelo menos, não vai gastar 3 minutos. Conta, cronometra. Um lê o versículo, o outro ora. No outro dia, inverte. Quer uma sequência boa? Eu sempre digo Provérbios. Mas, pastor, já li Provérbios. Leia de novo. Provérbios sempre tem algo novo para acrescentar à família em especial. Agora, quando for possível, faça esse hábito, pelo menos uma vez por semana, reúna toda a família. Quando os meninos eram pequenos, a Olívia deu um nome ao nosso culto: Batalha Espiritual. Todos ali. Eu quero cantar, eu quero fazer isso. Mas era uma batalha espiritual gospel. Eu falei aqui, santa, né? Guerra santa. E foi bom. Os meninos têm isso, né? Hoje eu estou com os meninos aqui. E a menina também. E os menininhos e menininhas também, né? Os companheiros dos nossos meninos estão todos aqui hoje. E quando isso aconteceu, todos os dias lendo a palavra, e naturalmente, a essência da palavra de Deus, que é o amor, porque Deus é amor, vai estar aparecendo e você vai viver. Famílias firmes na palavra de Deus vivem o amor. O versículo 3, vamos ler de novo juntos? Efésios 5:3. O versículo 3. Vamos estar lendo, que diz, todos, em casa também leia, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não tem criança na sala, né? Então a gente pode falar disso. A sexualidade, ela é feita por casamento, a Bíblia nunca condenou. Há uma palavra grega que, apesar de não aparecer na Bíblia, ela é presente num livro da Bíblia, que é o livro de Cantares de Salomão, que é eros, no bom sentido. Agora, uma palavra que é uma coisa que é condenada, tem uma outra palavra para ela. Porneia. Porneia, que é traduzido na maioria das vezes como impureza sexual. Porneia, da onde vem pornografia. E esse é um problema seríssimo nos dias de hoje. E isso atinge homens e, infelizmente, pesquisas têm sido feitas e têm atingido mulheres e mulheres casadas, que têm se alimentado de conteúdo pornográfico. Eu espero que eu esteja falando aqui e você diga glória a Deus. E que isso não sirva para ninguém, mas se servir, é palavra de Deus falando. Que isso não pode existir na sua vida. Entra devagarzinho. É aquela coisinha que aparece ali do lado da tela quando você está acessando qualquer site. Tum. E o dia que você entra, aí vai entrar todos os dias depois te chamando para aquilo. É ali. É uma brincadeirinha. É usado no mundo apimentar a relação. Mas é uma pimenta que mata. Não vale a pena ser usada nunca. Pornografia. E é o que a Bíblia condena. Está se falando para crentes aqui. Dizendo que não podemos mais nos comportar com o comportamento que é do mundo, mas todo mundo faz. Todo mundo, na sua grande maioria, está indo para o inferno. Você vai? Então, você tem que comportar-se aqui como no céu, porque o céu começa aqui. A vida eterna começa aqui. E a palavra sua tem que ser palavra santa. Palavrões, palavras de baixo calão. Uma coisa que não deve existir em lar cristão. Eu tive uma experiência em que eu pude dar um testemunho, porque eu fui formado num lar que realmente meu avô nunca usou, nunca falamos palavras, nem aquelas palavras mais comuns que em casa diziam que eram feias, fedidas, e nós não falávamos. E eu, com uma crise de cálculo renal, já disse isto, no hospital, e uma pessoa ligada à família, mas não é de família cristã, que chegou e me viu ali com dor quando fiquei uma semana hospitalizado por causa de um cálculo renal, tive que estender um período de férias fora daqui, e a pessoa foi me visitar, aí uma hora ela me viu, ela falou, Neto, ninguém está te vendo aqui, xinga, é bom, fala palavrão. Eu falei, eu não sei. Ela começou a falar para mim. Eu falei, eu não gosto.
E ela ficou ali insistindo, eu falei, por favor, piora. E graças a Deus, eu lembro que a última crise que eu tive, depois que eu saí daquele hospital, ia fazer a litotripsia, mas não fiz, graças a Deus, aquele dia, não confiei no local, mas eu fui andando na rua numa crise e eu comecei a orar e agradecer a Deus e louvar a Deus. Eu sei que eu cheguei e a coisa acabou. O cálculo saiu. Glória a Deus. Sem nenhum xingamento, sem nenhum palavrão. Você não precisa disso. Você pode mudar o seu palavreado em casa. E é interessante, parece que eu já percebi que pessoas que usam palavrões, elas parecem que ficam mais irritadas. Então não use palavras torpes. No seu lar. Ensine os seus filhos, cuidado com a sua boca. Minha esposa disse que na casa dela ela ficou muito, muito preocupada, porque disseram que determinada palavra, o diabo, era a coisa do diabo ali na boca da pessoa. Foi, né, Estela? E a Estela foi lavar a língua várias vezes, porque tinha falado uma coisa assim, a mãe dela ensinou, que não podia. E realmente não pode. Ensine isso às suas crianças, mas seja você exemplo não usando. Cuidado. As famílias firmes da palavra de Deus condenam a imoralidade e ensinam seus filhos sobre isso e vivem isto dentro do seu lar. Alguém diz assim, o importante é o que eu penso sobre este ou aquele assunto ou atitude, a minha posição é esta. A Bíblia diz isso, mas eu não concordo. Eu vi uma pessoa falando isso, sobre não respeitar a sexualidade no casamento. A Bíblia diz isso, mas eu não concordo. Eu falei, a Bíblia é o quê? A pessoa ficou assim, a Bíblia é o quê? A pessoa ficou quieta, a Bíblia é o quê? Você é crente em Jesus? Sou. A Bíblia é o quê? É a palavra de Deus. Então você não tem que concordar, você tem que aceitar e cumprir. Não há o que questionar. Se a Bíblia diz não é para fazer isso, não é para fazer isso. É para fazer aquilo, é para fazer aquilo. Ah, mas não é assim que se pensa hoje, pastor. Não é assim que se pensa hoje, minha irmã, meu irmão. Já ouvi irmãos líderes falarem também e ter essa resposta. Não importa o que pensam. Aquilo novamente, todo mundo está fazendo assim, todo mundo está pensando assim, todo mundo, na sua maioria, vai para o inferno. Você vai? Então você tem que seguir o que a palavra de Deus diz. Viva os princípios da palavra de Deus e ensine isso aos seus filhos. Evite a pornografia, as palavras torpes. E para isto você tem que evitar certas diversões, certos programas na TV, certos conteúdos que chegam hoje. Corte isso, selecione e seja a censura dos seus filhos. Pais, sejam os censores dos seus filhos. Ah, mas hoje não se pode falar em censura. Fala sim, porque no Brasil se faz censura. E precisa, mas você, pai, tem que censurar. Você tem que saber que conteúdo o seu filho está acessando. O que ele está vendo. Você tem que abrir a porta e ele tem que deixar você abrir a porta. Ele está na sua casa e você tem todo o direito. E filho não pode ter porta trancada. Filho não pode trancar a porta. Você vai entrar a hora que você quiser, você vai examinar a bolsa, sim, você vai examinar o conteúdo do celular, você tem que acompanhar as redes que seu filho frequenta, que sua filha frequenta. Você tem que ajudar seu filho. Ah, isso não é ser invasivo, isso é ser colaborativo. Isso é ser pai, isso é ser mãe. Faça isso. Porque nós temos que ter santidade nos nossos lares e ensinar isso aos nossos filhos. O versículo 17 é um outro destaque, o penúltimo destaque que eu quero fazer, Efésios 5:17. Aliás, o antepenúltimo, ainda temos mais 2 destaques aqui no texto. Vamos ler juntos? Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu tenho que ler a palavra de Deus buscando entender a vontade de Deus. Por isso, tem que ser mais do que uma leitura, tem que ser um estudo na palavra. Estudar a palavra de Deus. Há muitos livros hoje, mas pegue livros confiáveis, peça orientação dos pastores, dos líderes da igreja, a literatura confiável e a literatura que não é confiável, infelizmente.
Mas eu estou assistindo determinado, tem na televisão, agora no computador, nas redes, tem tanta coisa aí. Eu já não sei por onde se acessa, mas acessa por tantos lugares, né? Eu sou da época ainda do Orkut. Você ouviu falar disso? Eu sou da época do Orkut. Tá voltando, Orkut, olha só. Eu estava me despedindo dele agora, já retornou. Eu sou dessa época. Mas tem tanta coisa. E você tem, mas alguém diz, tá ensinando, eu estou seguindo tal. Cuidado quem você está seguindo, veja se ele segue a palavra de Deus. E você tem que aplicar a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, buscar a vontade de Deus, viver a vontade de Deus. Conhecer e viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável sempre. Sempre. Versículo 19, nós veremos agora, todos juntos, o 19. Vamos ler? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Famílias firmes na palavra de Deus louvam o Senhor. Não apenas não usar palavras torpes, mas não usar palavras de maledicência, mas palavras de exaltação a Deus, de edificação. A palavra que louva a Deus é uma palavra que edifica, que exalta o Senhor. E nesse sentido você tem que ensinar seus filhos a falarem as coisas e você falar coisas que louvam a Deus. É claro que devemos na hora do almoço conversar, mas vamos ter conversas edificantes e em tudo buscando louvar ao Senhor, reconhecer as bênçãos de Deus, ensinar seus filhos a agradecerem a Deus por tudo aquilo que Ele é. Alguém já fez uma diferença, não existe isso muito claro, mas é entre adoração, adorar e louvar. Eu adoro por aquilo que Deus é, eu louvo também por tudo aquilo que Deus é. E quando parece que não está tendo aquilo pelo que agradecer, você sempre vai ter pelo que louvar. Porque Deus é Deus. Porque Deus é amor, porque Deus te dá vida. Porque Deus permite que você tenha família, porque Deus permite que você tenha uma casa. Um filho um dia estava reclamando da casa, velha, feia, e o pai saiu com esse filho e foi dar uma volta no centro de São Paulo e viram ali moradores, pessoas em situação de rua, como se diz hoje em dia, e quando ele andou, o filho ficou assim, era um adolescente, ele falou, eles voltaram para a casa deles e falou, e aí filho, eu estou fazendo sua mochila, você vai lá para o viaduto? O que é isso, pai? A casa aqui não está legal, né? Não, pai. Então vamos louvar a Deus pela casa que Deus nos deu e o teto que nós temos. Louvar ao Senhor. Em tudo dar graças. Em tudo. Não por tudo, mas em tudo. Em todas as circunstâncias eu tenho pelo que louvar ao Senhor. Eu tenho que louvar ao Senhor pelos seus atributos. Deus é amor. Deus é onisciente. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Deus é eterno, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Mencione isso, ensine seus filhos a agradecerem a Deus por aquilo que Ele é. Louvar ao Senhor, louvai ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Assim é o fim do inário judaico, dos salmos, do saltério. Louvar ao Senhor, sempre. E, finalmente, o versículo 20, nós vamos ler juntos, todos, Efésios 5, 20. Vamos ler? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós falamos em louvar, mas agora vamos falar em agradecer. E agradecer é mencionar as bênçãos. Há um hino antigo que diz, conta as bênçãos, conta quantas são, estendidas da divina mão, uma a uma. A tradução nossa diz de uma vez, então parece que você vai, obrigado por todas as bênçãos. Não, o sentido original no inglês seria, diz uma de cada vez. E hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então, agradecer a Deus, louvar a Deus por cada coisa. Agora também nós temos que levar esse espírito de gratidão entre nós. Você tem agradecido ao seu filho pelas coisas boas que ele faz? Você dá bronca. Uma vez eu vi um pai que dizia, eu não agradeço não. Porque quando ele faz algo certo, ele não fez nada mais do que a obrigação dele.
Agora eu dou bronca quando ele faz uma coisa errada. Nós não podemos agir assim. Deus enaltece pessoas na própria Bíblia. A Bíblia traz e diz: a quem honra, honra. E nós devemos honrar nossos filhos também, agradecer pelas coisas boas que eles fazem. Agradecer a esposa. Você tem agradecido a sua esposa? Obrigado, Estela. Não falei isso hoje ainda. Tenho. Mas você pode dizer isso no ouvido dela ou mais tarde. Mas não deixe de agradecer por coisas boas que ela faz. Agradeço pelo almoço maravilhoso que você já está preparando lá em casa. Obrigado. Agradeça ao seu esposo. Agradeça a ele. Ele tomou banho ontem à noite? Fala a ele, muito obrigado. Tão bom ter você perfumado ao meu lado. Né? Às vezes não dá tempo. Mas ele fez a barba, que bom, obrigado, querido. Seu rosto lisinho é tão bom. Né? Com a barba bem feita, né? Também pode ter. Agradeço a ele porque ele está com a barba macia, não espinhenta. Então, agradecer esse espírito de gratidão a Deus e uns aos outros. E na família nós temos que desenvolver isso. Gratidão. Gratidão. Ensiná-los a agradecer as pessoas. Muito obrigado quando alguém faz a palavrinha mágica, né? Ensinar as crianças, olha a palavrinha mágica, obrigado. Dizer isso, sede agradecidos. Vamos ser, a palavra de Deus ensina isto. Famílias firmes na palavra de Deus, buscam ser gratas e ensinam a gratidão. Famílias firmes na palavra de Deus, buscam conhecer a palavra para cumprir a vontade de Deus. Famílias firmes na palavra de Deus, louvam o Senhor em todo o tempo, em tudo, agradecendo e louvando a Deus por tudo aquilo que Ele é também. Famílias firmes na palavra de Deus condenam a imoralidade. Famílias firmes na palavra de Deus vivem o amor. Que isso aconteça na minha, que isso aconteça na nossa família. Vamos ver isso? Que eu e a minha família vivamos isso. Diga isso para você, que eu e a minha família vivamos firmes na palavra de Deus. Aleluia! Glória ao Senhor por isto. Pai querido, que o Teu Espírito Santo nos dê condições de cumprirmos a Tua palavra, de vivermos isto. E que nesse mês seja bênção em todo o tempo, pensando na importância da família, a Tua primeira instituição sagrada. Em nome de Jesus oramos. Amém.